Bom, o tema de hoje, a união gera unção. Foi um tema que eu fiquei pensando esses dias e que eu tive uma virada de chave. Deus me concedeu, digamos assim, uma revelação para que eu pensasse diferente na forma como eu vejo as pessoas, na forma como até mesmo administro uma equipe. Digamos que eu possa ter a melhor equipe em que ela seja muito boa individualmente. Ou seja, vamos pensar mais simplório, numa máquina, por exemplo. Eu posso ter as melhores peças de alta qualidade, de alta performance, mas se essas peças não estiverem conectadas no lugar certo, elas não vão funcionar. A máquina, o resultado final ou a montagem final não vai dar certo. Ou seja, não vai ter resultado, não vai ter benefício algum se as peças de alta performance que eu tenho não estiverem conectadas e efetivamente não estiverem unidas. Eu efetivamente fiz uma metáfora em relação a isso, uma personificação, agora trazendo isso para o lado humano, trazendo isso para como nós refletimos e administramos ou que fazemos parte de uma equipe. Talvez não diretamente fazemos parte de uma equipe, mas talvez você faça parte, obviamente, creio eu, de uma família, faça parte de um conjunto de pessoas. Digamos assim, todo convívio social você vai fazer parte, seja de amigos ou seja de colegas. E hoje, com o mundo, com tamanha tecnologia que nós temos, e claramente isso trouxe muitos benefícios, poderíamos pensar de diversas maneiras o que isso trouxe pra gente, a praticidade, por exemplo, mas eu quero pensar de uma outra visão, de que a tecnologia também nos trouxe muito isolamento, muita arrogância, falsa sensação de se estar no controle o tempo todo das coisas. De você pegar, por exemplo, um celular e você achar que estar no controle, achar que estar controlando as coisas que você está vendo e mal sabe que está sendo controlado por algoritmos que estão por trás, controlando isso. Ou seja, o tempo todo você é influenciado. O tempo todo você é influenciado e não só por isso, mas também por falsas informações. Então a gente tem, e a tecnologia nos trouxe isso, a tecnologia trouxe essa falsa sensação de se estar no controle o tempo todo das coisas. E isso traz uma certa arrogância, isso traz uma certa isolamento, isso traz uma certa competição, competitividade, quem ganha mais, quem vende mais, quem posta mais. E quando a gente traz neste ambiente, quando a gente traz para a palavra de Deus, isto não é de Deus. A palavra é bem clara que a união ela vai trazer uma unção. Então, voltando para o exemplo da máquina, por exemplo, as peças precisam estar bem encaixadas. As peças precisam estar unidas. Eu posso ter a melhor equipe hoje comigo, eu posso ter as melhores pessoas, muito boas, muito qualificadas, mas se essas pessoas, se a minha equipe não estiver conectada, nada vai fluir. Nada vai ser desenvolvido. Então eu preciso que todas as peças estejam conectadas. Eu posso não ter boas peças, mas se essas peças estiverem bem conectadas, bem encaixadas, ela vai ter um bom resultado. E é isso que a gente tem que pensar. Porque isso nos traz, digamos assim, um isolamento. Isso traz efetivamente quando a tecnologia faz com que a gente pense de uma maneira muito isolada e muito arrogante ao mesmo tempo. E a arrogância vai trazer com que quando nós formos lidar com uma equipe, lidar com pessoas, a gente tende a olhar muito para o nosso próprio umbigo e não olhar para o próximo. Que eu preciso ter conexão com aquele próximo para que eu possa eu mesmo me desenvolver e o outro ser desenvolvido também. Porque o evangelho é tudo centrado, não só, obviamente, o evangelho inteiro, desde o Antigo Testamento é voltado para Jesus, mas também é tudo voltado para o outro. É você se render mais, tirar mais o eu, o ego do eu e se render mais ao próximo. Isso é muito interessante, que a Bíblia é bem clara, que Deus quer que nós andemos em união
com os irmãos, porque a união vai gerar uma unção. E o que é uma unção? A unção, diria eu, obviamente pode ter outras definições melhores que a minha, mas por vivências e por leituras, diria que é um poder espiritual. Todos nós temos unções específicas nas nossas vidas. Então esta unção, não vou focar, o tema não é unção, mas eu quero trazer que a unção vai proporcionar um ambiente agradável, vai proporcionar o agir de Deus naquele local. O poder espiritual. Então, se eu tenho, eu diria que é uma implicância lógica. Se eu tenho união, isso vai implicar em um ambiente de paz, em um ambiente mais leve. E um ambiente de paz vai implicar na unção, onde Deus vai poder operar, porque Deus só opera em um lugar onde tem abertura a Ele e onde tem paz efetivamente. Como é que Deus vai operar em uma casa barulhenta, numa casa cheia de briga, onde as pessoas estão mais focadas em si mesmas, em brigas, em terem razão, do que escutarem a voz de Deus? Então, quando a gente se rende mais e deixa Deus agir, se une mais ao outro, tira a arrogância, eu falei, eu preciso que o outro também trabalhe em conjunto a mim, porque habilidades, desenvolvimentos pessoais não é o suficiente para que o resultado final dê certo. Excelência, integridade é muito pessoal. É muito pessoal. É um desenvolvimento pessoal. E isso eu não posso cobrar da pessoa. Isso é muito pessoal. Mas agora, a união depende de cada um de nós. Depende da equipe inteira para que o trabalho flua. Então, abra aqui comigo. Obviamente, precisamos embasar. Eu preciso me embasar no que eu estou falando. Abra comigo em Salmos 133, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso, olha, é um óleo precioso que ele é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha isso. Então a unção vai discorrer por todos aqueles que estão conectados com a palavra de Deus. Por todos aqueles que decidiram em andar em união um com os outros. Quando a gente se rende mais, a gente deixa a nossa arrogância mais do lado e a gente admite que nós precisamos um dos outros. Admite mais os seus erros, porque se você admite o seu erro para o próximo, na próxima vez ele vai estar mais aberto também para falar dos seus erros. E também Efésios, vamos lá abrir efetivamente em Efésios 4:3, que também vai falar efetivamente sobre isso. Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, ou seja, se esforcem para manterem a unidade, manterem a união entre os ambientes, para que Deus possa operar, porque Deus só pode operar em um lugar de paz. Então diria eu, em resumo de tudo isso que eu falei, que isto é uma implicância lógica. Por quê? Porque é uma linguagem lógica, uma coisa vai consequentemente implicar em outra, ou seja, a união vai implicar em paz e a paz, ou seja, um ambiente de paz vai implicar unção, porque um ambiente de paz é onde Deus pode agir. Lembrando, a união gera a unção.